Veremos uma separação no Canadá, como Donald Trump vem falando? Como isso pode refletir no restante do país e, consequentemente, em movimentos parecidos pelo mundo? Parece que pode estar mais perto do que a gente imagina. Será mesmo? Vamos entender o que está acontecendo no Canadá e como nos afeta a todos. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. Atuo com alocações tanto no Brasil como fora. Deixa o QR Code aqui na tela para que falemos a respeito. Em meio a um cenário geopolítico tão conturbado, é extremamente importante que saibamos como buscarmos maneiras não apenas de proteger o nosso patrimônio, mas obviamente também tirarmos vantagens em relação a isso. Sem falar os riscos domésticos que envolvem aqui o Brasil. Mas lembre-se que em todo cenário de risco, também envolve oportunidades. Deixa o QR Code aqui na tela e, portanto, o objetivo aqui é que conheçamos pontos diferentes. Se um vídeo como esse, ou todos desse canal, te faz refletir, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, ative o sininho que ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo. Pois bem, vamos direto então ao tema. Uma província no oeste do Canadá vem buscando a sua independência e o movimento não nasceu hoje. Parece que eles estão negociando com Washington. Me refiro à província de Alberta, que poderia se converter no estado número 51 dos Estados Unidos. Já encontramos matérias falando que os separatistas de Alberta negociaram com o governo dos Estados Unidos um empréstimo de $500 mil para romper com o próprio Canadá. Mas por quê? O que tem a Alberta de tão importante? Vale lembrar, conforme conseguimos ver aqui nesse mapa, que Quebec, que tem um histórico de busca por sua independência, possui, além de um idioma próprio, uma cultura também muito particular que se distancia da média dos canadenses. Será então que Alberta quer buscar o mesmo caminho que por algumas vezes Quebec tentou? Alberta é uma província de 4,7 milhões de habitantes. E o grande ponto aqui é que 80% do petróleo do Canadá vem de Alberta. E mais, 70% das vendas de petróleo de Alberta, para onde vão? Para os Estados Unidos. Os laços são mais fortes com os norte-americanos do que com os canadenses. Alberta vende mais aos Estados Unidos do que a todas as outras províncias do Canadá juntas, somadas. Os laços políticos não são os únicos, também agora os laços ideológicos. A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, ela é conservadora, a favor da indústria do petróleo e contra a intervenção federal de Ottawa na província de Alberta. Ela é como Drill Baby Drill, que vocês já ouviram falar, que é um lema do próprio Trump. Tirar petróleo, extrair petróleo da terra para, obviamente, suprir a demanda no mundo de petróleo que continuará importante durante um bom tempo. Portanto, ela tem um foco em extração e longe da agenda woke do Canadá, que destruiu não apenas o país, mas tantos outros locais, levando até um extremismo que vimos ao longo dos últimos anos para quem defende essa agenda tão doentia. Portanto, assim, uma aproximação de Danielle Smith, a primeira-ministra de Alberta, com o governo norte-americano. Inclusive, ela já visitou Donald Trump em sua casa de Mar-a-Lago, onde inclusive foi discutido um tema como a construção de um novo oleoduto saindo lá da província de Alberta. Danielle Smith, ela nega essa agenda climática que se tornou tão politizada ao longo dos últimos tempos e não aceita que Ottawa tenha acesso a recursos naturais da província de Alberta, desafiando assim o governo central. Eu, particularmente, gosto bastante dessa ideia. Mas será que os cidadãos de Alberta são realmente a favor da independência? Segundo as últimas pesquisas, sim. As pesquisas mostram uma divisão, uma polarização importante, algo como 50% para cada lado. Mas o movimento continua crescendo ao longo do tempo, como veremos daqui a pouco. Isso pode levar, obviamente, a Quebec, uma região com histórico independentista, a buscar mais uma vez a sua independência. O movimento pode crescer no país e, obviamente, colocar pressão no governo federal. As tensões entre Alberta e Ottawa, elas sempre existiram. Vale lembrar que em 19 de outubro de 2015,
Nas eleições canadenses, colocou fim a quase uma década de governo conservadorista no Canadá. Olhando o mapa abaixo, a gente vê que Alberta se distancia do restante do país. Basicamente, ela se manteve conservadora aqui na cor azul. O resto do país em vermelho e laranja representando a esquerda e a social-democracia, que quando toma para um lado, sempre tomba mais para a esquerda. E também Justin Trudeau, que governou o país, foi primeiro-ministro de 2015 até recentemente, ele ganhou com maioria absoluta em 2015. E por que essa vitória de Justin Trudeau doeu tanto à província de Alberta? Porque eles sabiam o que vinha. Trudeau, um esquerdista, apoiador da agenda woke, apoiador da agenda climática e, obviamente, colocou duros golpes para aprovar os projetos energéticos. Péssimo para Alberta, que representa 80% do petróleo que o Canadá extrai. Péssimo, obviamente, para a região como um todo, como a gente já viu as consequências brutais no mundo dessa agenda woke identitária. Mas essa agenda woke não queria apenas frear a agenda do petróleo, ele queria eliminar o petróleo, o que vimos que é simplesmente impossível nos próximos anos no mundo como um todo. Em 2016, o governo esquerdista do Canadá cancelou o oleoduto que a gente vê na imagem abaixo, que ligaria Alberta à costa do Pacífico para vender petróleos a gigantes como China e Japão. Seria uma via importante para a província de Alberta não depender tanto dos Estados Unidos para esse fluxo de passagem. Depois vieram os impostos à indústria do próprio carvão. A esquerda começou a tomar conta e a gente viu durante a pandemia como isso se tornou extremamente exagerado. Justin Trudeau continuou ao ataque, implementou ainda um projeto para distribuir a riqueza entre as províncias do Canadá. Basicamente, as províncias mais ricas deixariam mais dinheiro na mesa para sustentar aquelas províncias menos ricas. Vale lembrar que Alberta é uma das províncias mais ricas e justamente isso acabou levando à insatisfação da população como um todo. Basta ver nessas imagens de transferências fiscais. Cada habitante em Alberta recebe por volta de $1.000 em transferências federais. E quanto ela paga para o governo federal? Por volta de $5.000. Percebem satisfação? Eles recebem por volta de 1.000 e pagam por volta de 5.000. A conta simplesmente não vai fechar. A mesma baboseira sem fundamento técnico que a esquerda defende de tributar os mais ricos. Em todos os países que aconteceu, eles tiveram que ou voltar atrás ou perderam boa parte daquelas pessoas que pagam impostos e geram empregos. E pior, arrecadam uma fração do déficit que eles produziram nos seus países. Simplesmente impossível de fechar a conta. Voltando ao Canadá, em 2022, Danielle Smith, que é a primeira-ministra da província de Alberta, ela é abertamente conservadora e a favor da indústria do petróleo e ela foi eleita nesse ano com o lema de recuperar o controle da província e proteger os recursos naturais para enfrentar o governo federal. Em 2025, os liberais de Mark Carney venceram as eleições. Importante aqui fazermos um parênteses. Os liberais, não a maneira que nós defendemos a liberdade e os liberais na economia ou um governo do Javier Milei. Não, os liberais no sentido anglo-saxão, que defende a agenda woke. Os esquerdistas. Vale lembrar que nessas eleições em 2025, todas as pesquisas davam a entender que os conservadores ganhariam dos liberais. Mas algo mudou de última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, como a gente consegue ver nessa imagem aqui da Polymarket. A esquerda no Canadá angariava mais votos à medida que Trump crescia nas pesquisas. E por que isso aconteceu? Porque Trump veio com um discurso muito duro, falando que o Canadá não deveria mais ser um país e ser sim o 51º estado americano. Obviamente, uma comunicação dura dessa, sem estratégia, não faz sentido algum e, obviamente, deu espaço para que a esquerda, os liberais, no sentido anglo-saxão, permanecessem no poder no Canadá, o que foi, obviamente, uma dura derrota aos 45 minutos do segundo tempo. Mark Carney, que foi eleito, mesmo partido do Justin Trudeau, os liberais, mas mesmo assim,
ele não fez exatamente a agenda woke destrutiva que Justin Trudeau fez. Ele eliminou o imposto da indústria de carvão e permitiu que a indústria do petróleo respirasse um pouco, permitindo vender o petróleo entre as províncias. Vamos somar agora todo esse cenário às tarifas impostas por Donald Trump ao Canadá. Alberta depende bastante dos Estados Unidos, como falamos. 70% da exportação de petróleo de Alberta tem como direção os Estados Unidos, cruzam a fronteira para os Estados Unidos. E 21% do PIB de Alberta depende da indústria de petróleo. Mais barreiras complicam, obviamente, Alberta. Mais burocracias, mais custos dificulta também e impacta a economia local. Não apenas de petróleo, mas de transporte, de manufatura, de serviços, tudo que tem uma ligação muito forte da província com o governo dos Estados Unidos. E Smith não grita, portanto, agora, até o momento, em voz alta e estridente a favor do movimento independentista, mas ele sim continua crescendo ao longo dos últimos anos. Um dia após a vitória de Mark Carney, começou-se a falar novamente sobre um possível referendo em 2026 para votar a independência de Alberta do Canadá. Mas será que isso seria legal? Há amparo na Constituição canadense para esse referendo e, em caso de vitória, continuar num processo de independência? Veja, em 1998, segundo a Suprema Corte do Canadá, eles disseram que não, que é inconstitucional por conta de movimentos como o de Quebec. Mas, de novo, nada que pressões populares possam acabar mudando ao longo do tempo a vontade popular ou até mesmo as próprias regras. Isso aqui não é um juízo de valor a favor ou contra, apenas que os fatos podem mudar ao longo do tempo. O Canadá já viveu outros referendos em sua história recente e isso pode forçar novas mudanças. Então, sim, esse movimento representa uma ameaça real ao governo de Ottawa. 30% dos habitantes de Alberta, segundo as últimas pesquisas, querem romper com o Canadá. Mas você pode perguntar, 30% é pouco, muito longe dos 50 mais 1, certo? Sim, concordo, mas a volatilidade na opinião pública, ela é muito grande. Vejamos aqui no Brasil. Lula tinha uma reprovação de mais de 50% e agora, por questões de tarifas, ao menos as pesquisas, dando que ele cresceu recentemente. Como é que você pode ser contra o governo que trouxe a maior corrupção da história do Brasil e no dia seguinte dizer que está a favor? O que eu quero dizer é que a volatilidade da opinião pública ela é muito grande. Veja, por exemplo, o Brexit. Em 2014, as principais pesquisas davam apenas 31% de chance de ser aprovada. E veja no que deu. Acabou separando ao longo do tempo, as ideias foram crescendo, as pressões mudando e, obviamente, eles chegaram a essa conclusão. Portanto, em política, a população é altamente volátil, a opinião da população. E aí que podemos encaixar todas essas tarifas do governo americano com o Canadá. E a pergunta é, será que serão mantidas essas tarifas? Ao que parece, Mark Carney quer enfrentar Donald Trump e assim, obviamente, podemos continuar com as tarifas altas impostas do governo norte-americano ao seu país vizinho. E a pergunta que fica também é, ok, e se tudo isso passa e ocorre essa separação, como isso ficaria? Basicamente, isso poderia incendiar Quebec. Em 1980, Quebec fez o seu primeiro referendo para sua independência. O não ganhou com 60%. Em 1995, 15 anos depois, num outro referendo, o não ganhou, só que com 0,58% apenas de diferença. Olha só quanto ele ganhou em 15 anos, praticamente 15 pontos percentuais. E o movimento segue vivo, esperando o momento certo para que isso possa vir a acontecer. E lembre-se, a Alberta é o bastião do conservadorismo no Canadá. São 34 assentos na Câmara dos Comuns, e a maioria desses 34 são conservadores. Se a independência segue, haverá um caminho livre para que o Canadá seja mais uma vez governado pelos liberais de esquerda. Uma vez que com a independência desses 34 assentos de maioria conservadora, o Canadá como um todo perderia algo como 1/4 desses assentos dos conservadores. Mas Ottawa, o governo central, por outro lado, perderia a sua galinha dos ovos de ouro. E Alberta, muito próximo aos Estados Unidos,
fica com o lema Make Alberta Great Again. Porém, ela perderia um ponto importante também, que é a sua saída para o Pacífico. E obviamente isso é bastante negativo para a província, que ficaria sem caminho para diversificar as suas exportações e continuaria dependendo dos Estados Unidos. Portanto, nesse jogo geopolítico, a coisa é bastante complexa. Estamos vendo cada vez mais movimentos independentistas crescendo contra um governo central centralizador. E ao mesmo tempo, estamos vendo aquilo que Hayek escreveu no livro Desestatização da Moeda, moedas privadas concorrendo com moedas públicas, o que pode forçar em algum momento a queda da demanda de moedas fiat, moedas locais, ou seja, uma rebelião, uma revolta contra os governos centrais que não param de cobrar nossos impostos de maneira forçada, subir os impostos para manter o altíssimo endividamento, para sustentar um estado de bem-estar social insustentável, como muitos governos da Europa já estão clamando, e isso vai mudando a perspectiva da população com relação ao sentimento de governos centralizadores. Isso pode ser uma esperança das pessoas começarem a entender que colocar o seu destino na mão dos políticos é simplesmente uma alucinação e um perigo muito grande. E você, o que opina? Será que a Alberta conseguirá seguir com seu movimento de independência e influenciará Quebec? Como isso ficaria? Deixe aqui nos seus comentários. E se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilhe. Seguimos.